dia, uma ótima terça-feira pra gente, tá certo? Que seja uma terça-feira abençoada, tá? E na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o ciclo do ouro no Brasil, tá? Vamos lá começar. Então vamos lá, ciclo do ouro. Ciclo do ouro. O ciclo do ouro teve seu início no final do século XVII, época em que as exportações de açúcar nordestino decaíam pela concorrência mundial do mercado consumidor. É considerado o período em que a extração e exportação do ouro figurava como principal atividade econômica na fase colonial do país. Ou seja, depois, né, da grande de cana-de-açúcar, aí com a queda da cana-de-açúcar surgiu o ouro, tá? Como a principal atividade econômica do país, tá certo? Bom, a descoberta de grandes quantidades de ouro no Brasil tornou-se um motivo de esperança, de enriquecimento e estabilidade econômica para os portugueses. Como foram achadas as minas? Porque o ouro era encontrado em minas subterrâneas, tá certo? No final do século XVII, as exportações de açúcar brasileira começaram a diminuir. Isto ocorreu pois a Holanda havia começado a produzir este produto nas ilhas da América Central. Com preços mais baixos e boa qualidade, o mercado consumidor europeu passou a dar preferência para o açúcar dos holandeses, ou seja, quando a Holanda começou a cultivar a cana-de-açúcar, eles começaram a repassar para os outros países com um custo menor do que aqui no Brasil. Então, por isso que aqui no Brasil a queda da venda de cana-de-açúcar foi muito grande, tá? O ouro foi descoberto pelos bandeirantes paulistas. Os portugueses sempre tentaram encontrar, mas só era encontrado em pequenas quantidades. A grande mina foi descoberta pelos bandeirantes. As primeiras minas importantes foram descobertas onde hoje está a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Quando a notícia de que o ouro tinha sido descoberto, milhares de pessoas foram para aquela região. Tá? Descobriram, né, que acharam uma mina de ouro na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, várias pessoas saíram dos seus locais de moradia para ir para lá, para ver se também conseguiam encontrar esse ouro, né? Outras descobertas de ouro foram feitas pelos bandeirantes paulistas na região onde hoje ficam os estados de Mato Grosso e Goiás. Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi um confronto travado em 1707 a 1709 pelo direito de exploração das recém-descobertas jazidas de ouro na região das Minas Gerais, no Brasil. O conflito contrapôs, de um lado, os desbravadores vicentinos, grupo formado pelas bandeirantes paulistas que haviam descoberto a região das minas e que, por esta razão, reclamavam a exclusividade de explorá-las. E, de outro lado, um grupo heterogêneo, composto de portugueses e imigrantes para demais partes do Brasil. Sobretudo na Bahia, liderados por Manuel Nunes Viana, pejorativamente apelidado de Emboabás pelos vicentinos, dados atraídos à região pela febre do ouro, certo? Os bandeirantes paulistas e os emboabás. Os bandeirantes, eles queriam ter mais direitos sobre o ouro nas minas, pois foram os descobridores do lugar. E os emboabás, pessoas que migraram de outras regiões em busca de ouro. O conflito terminou em 1709, pois sem os privilégios desejados e sem forças para guerrear, os paulistas retiraram-se da região. Muitos deles foram para o oeste, onde mais tarde descobriram novas jazidas de ouro, na região dos atuais estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. O trabalho nas minas. Havia duas formas de extração aurífera, a lavra e a faiscação. Faiscação, nome do lugar onde havia ouro de lavagem, ou seja, um minerador e ele
que não tinha muitos recursos financeiros. E escravos usavam peneiras, chamadas de bateias, para encontrar ouro em grãos no fundo da margem do rio. Ou seja, eles pegavam as peneiras grandes e botavam assim ó, no rio e arrastavam. Para quando subir, né, a água descia e ficava em cima o que eles achavam. Pedras, ouro, né, quando tinha. E lavras eram veios de rochas ou morros onde o ouro era mais abundante. E para explorá-los, era necessário muita capital, equipamentos e entre 50 e 100 escravos. Os terrenos das lavras eram distribuídos pela coroa a proprietários particulares, de acordo com o número de escravos que cada um possuísse. E lá, muitos trabalhadores também, muitos escravos, eles quando encontravam ouro, tentavam esconder uma pedrinha para comprar sua liberdade, mas nem todos tinham sorte, né? Quando eles eram descobertos pelos patrões, eles eram surrados, recebiam o castigo em forma de surra, né? Chibatadas, como chamada na época, que é uma chibata, é um pau assim, como se fosse um chicote, né? Com a parte que bate de couro. E isso doía muito no corpo dos escravos. Ou também muitos tinham suas mãos decepadas como castigo para nunca mais roubar, tá certo? O ciclo do ouro trouxe muita prosperidade para as cidades mineiras que viviam sobretudo na prática da mineração, enriquecendo muitas famílias que enviavam seus filhos para estudar na Europa. Essa ida desses jovens fez com que o seu retorno trouxesse junto consigo as ideias iluministas e a estreia Arcade, que difundia o arcadismo em Vila Rica, atual Ouro Preto. A nossa atividade. O ciclo do ouro. A mineração de ouro foi nossa primeira atividade econômica. Foi nessa época que surgiram as primeiras povoações: Paranaguá, Curitiba, Antonina, Morretes, Guaratuba e São José dos Pinhais. Nessa época, a vida era muito simples e nas povoações foram surgindo novas atividades como criação do gado, pequenas plantações de mandioca, arroz, trigo, cana-de-açúcar e produção de aguardente. O ciclo da mineração foi responsável pela criação de vilas, abertas de novos caminhos, cultivo de terra e criação de... Aí é que vocês vão responder. Quais cidades paranaenses que surgiram na época da mineração do ouro? O que se plantava no Paraná na época da mineração do ouro? O ciclo da mineração foi responsável pelo quê? E qual foi a primeira atividade econômica do Paraná? Tá? Essa foi a nossa aula de história de hoje. Beijo e até amanhã, que é a nossa próxima aula.